Você sabia que foco é treinável? Sim, o foco é uma habilidade que todos nós temos, principalmente os alunos neurodivergentes que têm o TDAH. Esses alunos em particular, eles são tratados na escola, principalmente, embasado, na melhor das hipóteses, no diagnóstico clínico. Então, o que que o diagnóstico clínico, né, induz a professora a trabalhar? E isso pode ser também uma inconsistência das escolas. É codificar esse diagnóstico clínico em um diagnóstico pedagógico de um modo inconsistente. Vou explicar. Você pega o diagnóstico que está escrito lá, transtorno de déficit de atenção. Então a professora interpreta que aquele aluno tem um déficit de atenção. E ali, o que que ela faz? Ela inconscientemente e com maior boa vontade, e isso dá um, um esforço, né? Isso requer um esforço muito grande da professora para fazer isso. E ela adapta o currículo regular para o currículo funcional de acordo com o diagnóstico de déficit de atenção daquele aluno. O que, que geralmente elas fazem? Se for um texto de 30 linhas, ela reduz o texto para 5 linhas. Se for uma conta de matemática, ela pega e reduz a conta para facilitar aquele conteúdo, né? Achando que está fazendo ali a adaptação curricular. E qual é o erro dessas professoras? É não interpretar para onde foi a força daquela criança, né? Para onde que foi transferido o déficit de foco, que eu não chamo déficit, né? Mas vamos colocar que seja. Essa virtude de foco foi para onde? É a primeira pergunta que a professora tem que perguntar para si própria, para que ela tenha que fazer um diagnóstico agora pedagógico, embasado num diagnóstico clínico, né? Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. Antigamente, o canhoto, né, a pessoa que escrevia com a mão esquerda, era tida como uma pessoa amaldiçoada, né? A pessoa que vivia menos, que estava com a vida condenada. Isso na Idade Média, né? Até que as pessoas que estão à esquerda de determinada autoridade pode estar condenada no juízo final, e as pessoas que estão à direita estão absolvidas. Então, a palavra sinistro, né, veio desse esquerdo, né? Então, quando você fala que as coisas são sinistras, é porque as coisas estão é, do lado esquerdo. Isso era uma cultura muito difundida na antiguidade. E trazendo para cá, por que eu estou falando isso? Porque agora vamos fazer essa analogia. Um aluno que escreve com a mão esquerda, quando a professora ela analisa as virtudes da escrita, comparando as duas mãos, ela percebe claramente, e aqui é bem mais fácil, né? Existem ali a mão direita e a mão esquerda, ela percebe que a virtude da escrita, da habilidade de escrever, se transferiu para a mão esquerda, né? Isso é visível, é muito fácil de fazer. O que eu estou propondo é que a professora consiga, com essa mesma percepção mais lógica, uma intuição mais fina, perceba para onde foi o déficit de foco daquele aluno. Porque não existe um déficit de foco no sentido assim, ele é incapaz de focar. Não é isso.
Ele tem a capacidade de focar, o aluno foca, um aluno tem aquela capacidade de foco sustentado. Agora, resta saber qual é o mecanismo deflagador disso, para que ele treine esse mecanismo. Esse mecanismo é treinado. Há ali uma falta de regulação entre uma fase e outra de foco, de engajamento e de distração, aonde que o aluno sozinho ele não percebe e não sabe voltar ao estágio subsequente, né? Então, precisa de um apoio, e esse apoio é do professor. Esse apoio é do treinador, treinador-professor, treinador/professor. Então, o que eu estou propondo é a professora, ao invés de ver a atenção no TDAH, é, é, não é inexistente, né? Isso que eu quero dizer. Ela é inconsistente. Se a gente vê essa palavra é muito parecida, mas é muito diferente. Então, se você tratar ela como um déficit de atenção, você vai trabalhar de uma maneira. Se você trabalhar ela como uma transferência de atenção, você vai procurar aonde estão essas virtudes. E se você achar para onde foram essas virtudes da atenção, onde que aquele aluno tem atenção, você está procurando um caminho de aprendizado para ele e você descobriu ali a amplitude da sua cidadania. Então, isso é muito gratificante, né? Uma criança agora, com esse trabalho do professor, ele tem outras oportunidades muito mais valiosas para, no futuro, ele poder desfrutar de uma ampla gama de possibilidades. Então, a incumbência, a missão do professor para essa atividade, ela é muito, muito até divina, eu acho, sabe? Então, o cérebro do aluno com TDAH, ele responde melhor a novidades, né, a movimentos, a desafio curto, a recompensa imediata. Então, se você conseguir conhecer o aluno, principalmente naquele mapeamento inicial, que a gente ensina aqui no nosso método 3MPEA, a gente vai perceber que foco é treinável, né? Então, você sabe que você pode é, vencer as dificuldades daquele aluno, né? Um aluno com TDAH tem mais dificuldade de iniciar tarefas, manter esforço mental prolongado, filtrar estímulos irrelevantes, voltar ao foco após a distração. O problema não é não querer, é não conseguir sustentar sozinho. Então, muitas vezes a professora, né, até mesmo assim, os colegas, colocam um estigma naquele aluno, como sendo aquele aluno que não quer nada com nada, que está sempre no mundo da lua. Só que ele não consegue sustentar sozinho. Precisa de quê? Técnicas, mecanismos para que ele engane novamente. Tanto que muitos alunos com TDAH, ele possui ali um hiperfoco. Então, se ele tem um hiperfoco, quer dizer então que ele tem um foco, falta de foco não é, né? Então, ou ele tem aquele foco ali naquela determinada, o dinossauro, carrinho, coisa assim, ou ele dispersa com muita facilidade, não é isso? Então, a questão não é o déficit, a questão é de você ter um método que faça com que aquelas fases da distração seja ancorada com técnicas, né? E, e o que faz com que você distancie dessa técnica? É justamente as exposições que foram é, culturalmente apresentadas para nós no aluno regular médio, né? Com essas longas aulas expositivas, esses comandos muito extensos, essas atividades monótonas, excesso de estímulos visuais na sala.
e chamar atenção quando o aluno erra. Todo esse procedimento que é usado no dia a dia escolar, isso vai de encontro aos procedimentos do método. Isso faz com que o método fique cada vez mais distante e faz com que o aluno fique cada vez mais disperso, né? Sem estrutura externa, o aluno com o TDAH se perde dentro da própria mente, né? Então, como seria então assim as estratégias práticas para treinar o foco? Por exemplo, dividir a tarefa em blocos de 5 minutos, 10 minutos, dependendo da educação infantil ou da educação fundamental. Você fraciona a atividade usando ali um timer visual para que tenha ali aquela noção de tempo, né? Você reduz aquela evasão mental, né? Por exemplo, você pode falar com o aluno assim: agora vamos focar por 10 minutos, depois vamos fazer uma pausa rápida. Pronto, você prepara. Então, você faz e eu digo, né, nas minhas aulas, e sempre digo isso e não canso, é que o preparo para a atividade é 50% da atividade. Então, o cérebro do TDAH precisa de ativação motora. Então, você pode fazer alguns protocolos rápidos antes da tarefa para fazer esse preparo, né? 30 segundos de alongamento, ou levar um bilhete até a secretaria, pagar um quadro, né? Dar 10 pulinhos no lugar, enfim. Fazer com essas durações de 30 segundos até 90 segundos para que faça aquele movimento. Mas o movimento não é um prêmio, não. É uma ferramenta regulatória, né? Então, qual que eu acho o principal erro da, das professoras na adaptação curricular? Primeiro é não identificar que o aluno tem essa atenção voltada para alguma coisa, né? Atenção 100% todos nós temos, todos nós. Agora resta saber qual é o mecanismo que deflagra isso. O déficit de atenção leva erroneamente a falar que o aluno tem só 50%, tem só 10% de atenção. Isso não é verdade. Ele não tem atenção para aquela atividade, né? Ou ele não tem atenção porque ele não foi treinado, porque o mecanismo químico dele responde de uma outra forma. O mecanismo de aprendizado dele funciona de outra forma. Então você precisa descobrir o que enganja esse aluno para que ele fique mais tempo mais focado. E principalmente é o que ele gosta, né? Se você descobrir o que ele gosta, ele vai conseguir conectar o que ele gosta com a atividade e a tendência é que ele fique mais tempo focado, né? Então, tanto é que os alunos com hiperfoco ficam ali horas e horas focados, não é isso? Então, quando você fala, professora, olha, copie o texto, responda as questões e depois pinte, colore a figura. Com isso no cérebro do aluno com TDAH, ele não vai conseguir processar essas três atividades. Então, como seria o correto, então, você trabalhar na adaptação curricular daquele aluno com TDAH? Só um exemplo aqui, né? Você fala assim, olha, pega o caderno, depois você copia a primeira linha e depois você me mostra. Então, por que isso funciona? Porque isso reduz a sobrecarga executiva e aumenta aquela sensação de sucesso, né? E mantém o aluno engajado, né? E antes de dar a instrução, aproxima, né? Diga o nome do aluno, da instrução curta, porque esses movimentos de atenção aumentam muito a adesão, né? O cérebro com TDAH responde mal às recompensas distantes. Então, você reconhece quando observar o que iniciou a tarefa. Então, você fala, olha que bom que você iniciou a tarefa, né?
manteve o foco por alguns minutos, você reconhece, né? Voltou após a distração, isso é muito importante, né? Reconhecer e demonstrar para aquele aluno que você reconheceu que ele voltou da distração. Isso faz com que ele tenha ali aquele reforço imediato de foco e ele entenda também que ele consegue perceber que ele conseguiu sair do foco e entrou no foco, né? Então, como assim? Ah, você começou rápido, né? Ótimo, né? Vi que você voltou para a atividade sozinho, que bom, né? Boa tentativa de foco, reforçar, reforçar o esforço, né? Não só quando ele acertou. E muito importante também são as pausas, essas pausas reguladoras planejadas. É, a atenção sustentada tem limite real. Então, você faz 10 minutos de foco, 2 minutos de pausa ativa. E vai trabalhando isso dentro de uma métrica, onde você vai trabalhando foco, pausa, aumentando cada vez mais o foco e diminuindo cada vez mais a pausa. Né? Você não vai esperar a quebra, você vai pausar antes. Esse que é o segredo. Então você planeja, né? A professora pode aplicar diariamente, por exemplo, início da aula, combinar a meta de foco. Isso a gente ensina isso todas as o 3MPEA como fazer, né? Você faz ali o mapeamento, faz as metas, as métricas, né? Explicando o tempo de atividade, ativação motora breve. E durante a atividade você faz aqueles blocos curtos, né? Aquele reforço imediato, né? A aproximação frequente. E quando perder o foco, não fazer de forma alguma. Aquela bronca em público, né? Fala assim, presta atenção. Não é isso. Você chama pelo nome, redireciona a tarefa e oferece ali aquelas pistas visuais. Aqui que está o grande segredo. E se precisar, divide novamente a tarefa. Mas essas pistas visuais, essa âncora, esse apoio, esse alicerce para que ele retome, é o que ele precisa. Então a professora precisa de saber dessa técnica. Precisa conhecer o aluno previamente e saber que é onde ele trava, né? Você imagina um carrinho, que o carrinho vai andando, tal, aí ele trava. Aí você precisa dar um impulso no carrinho para ele voltar a andar. Aí ele anda, para e você dá aquele cutucão no carrinho, o carrinho vai. Esse cutucão no carrinho, esse impulso no carrinho que ele precisa, e ali os especialistas chamam que isso aí é um déficit, você está ali apoiando esse déficit para que o carrinho retome a atividade. A professora precisa saber quando atuar nesse oferecer pistas visuais, oferecer um apoio que ele precise. Ok? Peça às professoras, eu peço às professoras para fazer o seguinte na dinâmica de aula. Escolha uma atividade real da aula. Aí você escolhe a atividade e quebra ela em micro tarefas. Aí você define essas tarefas, o tempo daquele bloco e planeja um reforço positivo. Você faz isso por uns 10 minutos e vê o resultado. E você discute o que mudou, o que ficou mais viável, e você coloca isso dentro de um relatório e discute isso com as mães. Você vai ver o resultado que você nunca vai imaginar o resultado. E você vai ver que você vai criando um método que você está avaliando ali o foco e você está vendo que o foco é treinado. E se você conseguir treinar o foco, você vai treinar outras habilidades que vai expandir a cidadania daquele seu aluno. Isso é fantástico. Você vai expandir a sua autonomia, ele vai começar a fazer coisas mais sozinhos, porque ele vai precisar desse tempo mais de foco para que ele evolua nas suas atividades, né? Então, como é que você pode, então, avaliar isso, que você está no caminho certo?
né? É uma dúvida. Eu falei, mas Lúcio, como eu vou perceber que esse aluno ele está evoluindo? Olha, você percebe que você vai ter primeiro anotações desse aluno. É fundamental você formalizar todos os tempos, né? Você colocar isso, que ele, por exemplo, iniciar a tarefa mais rápido. Você percebeu que com essa sua técnica, lógico, você vai pegar aqui a minha ideia estrutural e vai adaptar a sua realidade aí. Você vai fazer a sua técnica, né? Aqui eu só estou te dando o start. Você vai melhorar. Você vai pegar seu método, vai colocar aquele seu método dentro da realidade daquele aluno e vai medir, e ele vai, você vai perceber, vai conversar com a mãe e falar assim, olha, eu estou percebendo que ele está iniciando as tarefas mais rápido. Ou outra métrica que você pode também alicerçar é ele permanece mais tempo engajado. Percebi que com essa atividade ele fica mais tempo. Então eu vou focar aqui. Ele gosta muito de trabalhar com carrinhos azuis. Então, as atividades de carrinhos azuis, as matemáticas eu faço com um carrinho azul, português texto eu faço um texto com um carrinho azul. É só um exemplo aqui, né? E ele está precisando de menos chamadas. Ele está mais autônomo, ele está voltando mais sozinho do que eu ter que redirecioná-lo. É uma outra métrica, né? Ele retorna ao foco com essa ajuda mínima. Eu preciso de só ali, ele já sabe que desfocou. Então ele já percebeu que desfocou com a minha pequena ajuda. E aí a tendência, eu estou percebendo, é que cada vez menos eu estou atuando. Às vezes é só um olhar para ele, ele já percebe e volta, por exemplo, né? E ele tá ficando mais tempo sentado, ele tá reduzindo a invasão da carteira. E esse progresso é um progresso gradual, ok? Então, para a gente ir terminando, o foco do aluno com TDAH não nasce pronto, né? Ele é construído com mediação intencional, estrutura e prática diária. Esse é o grande lance. Foco é treinável. Ok? Até a próxima aula.